Estamos de volta, como eu falei pra vocês, era rapidinho, uma pausazinha só pra molhar a garganta, tá? Mas, meu povo, como eu prometi pra vocês, eu vou logo fazer o seguinte. Essa resolução aqui, dessa questão, eu quero que vocês anotem, tá? Anotem ela toda bonitinha, porque esse tipo de questão, esse tipo de raciocínio é interessante vocês terem anotado. E eu volto já e a gente continua, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos pra cima, continuando. Olha aqui, ó. Questão 13. Uma solução aquosa salina foi cuidadosamente aquecida de forma que evaporasse parte do solvente. A solução obtida comparada com a inicial apresenta-se, gente, ó, primeiro, diluída não, né? Se você diminuiu a quantidade de solvente, se você diminuir a quantidade de líquido, quer dizer que você está ficando mais concentrado. Diluído é quando se adiciona mais líquido, certo? Não esqueçam desse detalhe. Porém, como o volume diminuiu, então a resposta fica como? Letra E. Concentrada com menor volume. Show? Porque você está evaporando, está retirando o solvente. Então aqui nessa questão, nós vamos ter a resposta letra E. Facinho demais, viu como é tranquilinha? Só análise da alternativa. Olha 14. Olha esse detalhe bem aqui, ó. Adicionando-se soluto a um solvente, ó, chega-se a um ponto aonde não mais consegue dissolver o soluto. Meu povo,
Neste ponto, nós temos o que nós chamamos de solução saturada, tá? Então aqui é a letra E. Vamos comigo, ó. Presta atenção. O que é uma solução insaturada? É quando eu dissolvo abaixo do limite. Se você dissolve abaixo do limite, abaixo do coeficiente de solubilidade, eu tenho uma solução insaturada. Quando eu dissolvo exatamente no coeficiente, é saturado. E quando dissolve acima, que é aquela condição especial, é difícil de conseguir, tá, pessoal? Nós chamamos de supersaturada. Agora, cuidado, que as soluções saturadas, elas também podem ter corpo de fundo, tá? O que é o corpo de fundo? É quando uma parte dissolve, que é o limite, né? E aquele excesso que foi adicionado, ele não vai dissolver, então ele vai para o fundo do recipiente. Depois de relembrar todos esses pontos, eu quero vocês aqui comigo, ó. Olha aqui, ó. Campo Largo, Dona Inocência, Oeiras, Palmeira, Paulistana, Ribeira, São Pedro, Piauí e São José. Vamos lá, gente, os polos todos aqui, ó. Qual é essa alternativa? Eu praticamente já dei a dica agora, fazendo essa relembrando na questão anterior. Qual a alternativa correta da questão 15? Coloca aqui para mim no chat. Vamos lá, vamos participar, pessoal. Vamos para cima. Então vamos lá. Minha amiga Jaqueline botou letra D. Presta atenção, ó. É o seguinte, ó, o que é que ele diz assim, ó. Quando se abre um refrigerante, observa-se o desprendimento do gás. Com essa observação, é considerada a pressão ambiente de 1 atm. Vamos pensar no seguinte, ó. A mistura de gás e líquido dentro da garrafa está sob uma pressão maior, ok? Lembre-se de um detalhe, está sobre uma pressão maior, tá? Por isso que está todo dissolvido. Na hora que você abre, minha amiga Jaqueline, o que é que acontece? A garrafa vai ser um sistema aberto e o líquido agora vai estar na pressão ambiente de 1 atm, ok? Como o dentro da garrafa estava numa pressão maior, conseguia dissolver uma quantidade maior. Na hora que reduziu a pressão, você não consegue mais dissolver aquela quantidade de gás. Então o excesso sai. Vai ficar somente o tanto que dá para dissolver, que a gente chama de solução saturada. Não vai ficar insaturada, tá? Vai ficar saturada.
saturada. Show? Por que fica saturada? A gente sempre tem aquela imagem, né? Ah, meu Deus, saiu excesso, então vai ficar em menor quantidade. O detalhe é que quando aumenta a pressão, o aumento da pressão faz dissolver mais gás. Mas quando abriu a garrafa, reduziu a pressão. Então vai dissolver uma quantidade menor, mas ainda vai continuar a solução saturada, ok? Olha a questão 16, vamos para cima. Olha aqui de novo, aparecendo a palavrinha. Uma solução saturada, que tem 25,20 gramas. Gente, quando aparece a palavra solução, eu estou me referindo a soluto e solvente, tá certo? Está dizendo que foi evaporada até a secura. Saiu todo o líquido, deixando uma quantidade de 10,2 gramas do cloreto de ouro. Ele pergunta, qual a solubilidade do cloreto de ouro em 100 gramas de solvente? Bom, quando ele evaporou toda a água, ficou 10,20 gramas do sal. 10,20 gramas do sal dissolvidos em 15 gramas de água. Professor, como é que você sabe que é 15 gramas de água exatamente? Simples. Não tinha 25,20 gramas de solução? Quando evaporou toda a água, ficou 10,5 ou 10,20. 25,20 menos 10,20 vai dar exatamente 15. Então, tinham 10,20 gramas de sal dissolvido em 15 gramas de água. Como é uma solução saturada, eu posso utilizar como referencial isso aí, ó. 10,20 está para 15 gramas de água, tá bom? Aí ele pergunta, beleza, mas em 100 gramas dissolve quanto? Bom, se 15 gramas dissolve 10,20, 100 dissolve X. Vai ficar 1020 dividido por 15, que vai dar 68 gramas do cloreto de ouro, certo? De sal, letra E. Como eu falei para vocês, cuidado com aquela palavrinha solução. Toda vez que aparecer o termo solução, nós estamos nos referindo a soluto e solvente, certo, gente? Tem que ter esse cuidado que é para não cometer nenhum equívoco, tá? Vamos fazer mais umas aqui, ó. Opa, questãozinha teórica. Nessa questão teórica tem o seguinte, ó. A uma solução de cloreto de sódio foi adicionado um cristal. Opa, vamos lá. Adicionado um cristal. Certo? E verificou-se que não se dissolveu. Gente, se não dissolveu é porque já estava dissolvido até o limite, tá bom? Mas vamos continuar a leitura. E diz que além de não se dissolver, provocou a formação de um precipitado. Opa, o que ele quis dizer foi o seguinte. Tinha aqui meu frasco. Tinha um líquido aqui dentro homogêneo. Certo? Aí ele pegou um pequeno cristalzinho do sal, jogou o cristal aqui. Quando ele jogou esse cristal, ó, o cristal não dissolveu e ainda provocou a dissolução de mais, formando um corpo de fundo. Gente, agora, nesse momento, a solução é saturada com corpo de fundo, mas a pergunta é, a solução original era o quê? Ó, na hora que você joga o cristal, que ele força a precipitação, nesse momento, desse jeito aqui, ó, é uma solução saturada com corpo de fundo. Mas antes de jogar o cristal, lembre-se, se o cristal provocou a dissolução de mais sólido, é porque estava dissolvido acima do limite. Então, no início, nós tínhamos uma solução super saturada. Ó. No início, tínhamos uma solução super saturada. Depois, com a adição do cristal, provocou a precipitação, né? Formou o corpo de fundo. Aí nós temos agora, nesse momento, o desenho do jeito que ele está aí. Solução saturada com corpo de fundo. Mas antes,
no início era supersaturada. Beleza? 17, ó, questão letra E. Show! Opa, essa daqui é bacana, ó. Essa aqui eu vou deixar para vocês. Sobre o chá de boldo e de camomila. Leia o texto e me diz qual alternativa está correta. Vamos lá, todo mundo, todos os polos. Minha amiga Jaqueline, a Clarice, o Carlos que estão aqui pelo YouTube. Vamos lá, coloca o gabarito para mim. Aqui, ó. Vamos ver o texto, vamos ver os detalhezinhos do texto. Diz assim: a medicina popular usa algumas plantas, geralmente na forma de infusão. Até aqui, pessoal, nada demais. O detalhe tá bem aqui, ó. O boldo é preparado deixando as folhas em água fria. Isso daqui é o detalhe. Ó. Em água fria tá dissolvendo. Menino, pois a solubilidade dele é muito boa. Vamos seguindo. Isso pro boldo, tá? No caso da camomila, adiciona-se água fervendo. A camomila adiciona água fervendo sobre suas folhas. Bom, dois modos de preparação diferentes. Um a frio e o outro a quente, certo? Então, ele diz que as duas dissoluções são endotérmicas. Então, já temos que tomar um cuidadozinho aqui, pessoal. Ó. Qual é? Não vamos nos confundir com o exotérmico, porque exotérmico, quando aumenta a temperatura, não dissolve bem, tá? Ele é melhor com temperaturas baixas. Você poderia até dizer, então quer dizer que o boldo é exotérmico? Não, a questão já deixou claro que os dois são endo, tá? Então, no caso, qual vai ser a alternativa correta? Vamos aqui. Letra A. As de camomila são mais solúveis? Não. Por quê? Gente, a camomila precisou de uma temperatura um pouco maior para solubilizar. Certo? Então não é mais solúvel, não. Ambas são insolúveis em água? Também não, porque as duas são solúveis. Possuem a mesma solubilidade em água? Também não. Porque, ó, a 20 graus, uma solubiliza fácil, que é o boldo. A camomila não. A camomila precisa aumentar um pouquinho a temperatura. As solubilidades independem da temperatura? Nunca, gente. Toda a solubilidade de um sal depende da temperatura, ou para subir ou para diminuir. A resposta é a letra E. As folhas de boldo
são mais solúveis. Viu como é tranquilinho? Sussa demais essa questão? Nada de outro mundo? Olha o detalhe, eu só observei em que temperatura cada uma foi dissolvida. Uma foi dissolvida a 20 graus, a outra a 100. Então, nesses casos, a que precisa de uma maior temperatura para dissolver, ela tem uma solubilidade menor, tá? Grave essa informação. 19. 19, outra de teoriazinha. Vamos fazer aquela. É dizer assim, ó. Se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente e por qualquer perturbação uma parte do sal se depositar, no final teremos... E aí, meu povo? O que, é que vocês acham? E aí, pessoal de Campo Largo? Pessoal do Inocência que estava pedindo aqui para anotar. Vamos aí, vamos aí. Qual alternativa que vocês acham que está correta? Olha o que ele disse. Ele dissolveu uma certa quantidade de sal, aconteceu uma perturbação no sistema e parte do sal se depositou. Opa! Se depositou, é corpo de fundo. Se nós temos corpo de fundo aí, olha, a Jaqueline aqui já respondeu. A Jaqueline colocou letra A e acertou. O pessoal de São Pedro PI botou letra A também, ó. Show! Muito bem, pessoal. Letra A, resposta saturada com corpo de fundo. No início, era uma solução supersaturada, deu para perceber, né? Mas provocou a precipitação, foi uma parte para o fundo do recipiente e a outra ficou dissolvida. Então, saturado com corpo de fundo, letra A. Show, muito bem, acertaram. Olha aqui a 20. A 20 diz assim, ó. Quando se dissolve nitrato de potássio em água, observa-se um resfriamento. Podemos concluir, essa eu vou deixar para vocês também. Vamos lá, pessoal de São Pedro, me empolguei. Jaqueline, você está sempre participando. Qual a alternativa aí, pessoal? Pensa comigo. Eu falei no início da aula. Quando resfria, é endotérmica. E aí, como é que fica? Bota o gabarito para mim. Olá, meu povo. Olha o seguinte. Bota a letra B e letra C aqui. Deixa eu mostrar para vocês um detalhe, ó. Ele falou que quando o nitrato de potássio dissolve, observa-se um resfriamento. Gente, quando resfria é porque é uma dissolução endotérmica, tá?
toda dissolução endotérmica, ela vai ter um resfriamento quando você está dissolvendo, tá? O detalhe é o seguinte, você tem que gravar isso, ó, dissolução endotérmica absorve calor, exotérmica libera. Porém, uma dissolução endotérmica ela é facilitada, ela melhora quando você aumenta a temperatura. Ok? Quando você aumenta a temperatura, a solubilidade do sal aumenta. Então a resposta fica letra A, ó. A solubilidade do sal aumenta com o aumento da temperatura. Por que não é a letra B? O sal é pouco dissociado? Não. Nitrato de potássio é um dos sais mais solúveis, então não é a resposta, não é a letra B. E a letra C? A solubilidade do sal diminui com a temperatura? Bom, isso aí é se fosse exotérmico. Se fosse exotérmico, sim. Agora endotérmico, aumenta. Show? Então aqui na 20 é a letra A. Tá, gente? Questão 21. Olha esse gráfico aí. No gráfico, nós temos o cloreto de potássio e o cloreto de cálcio. Qual o detalhe? Repara, gente, olha ali para o gráfico. Quando dissolve o cloreto de cálcio, a temperatura aumenta. Opa, olha aqui, ó. O cloreto de cálcio, a temperatura fica mais alta quando ele dissolve. Significa que é um processo exotérmico. Mais uma vez, cloreto de cálcio é exotérmico, porque quando tu adiciona ele em água, ele libera calor. Já o cloreto de potássio é endo, porque na hora que adiciona em água, a temperatura diminuiu. Beleza? Então nós temos que lembrar, ó. Cloreto de cálcio, se é exotérmico, o ΔH é menor que zero. Endotérmico, o ΔH é maior do que zero, tá bom? Lembrando que o endotérmico melhora a solubilidade quando aumenta a temperatura e o exotérmico melhora quando diminui. Gravem isso. Endotérmico absorve calor, exotérmico libera. Então vamos para as alternativas, ó. Letra A. A dissolução do cloreto de cálcio diminui a energia cinética? Gente, não. Por quê? Olha aqui, ó. Ele está aumentando a temperatura, ó. Está saindo de 20 indo para 30. Se você está aumentando a temperatura, você está aumentando o grau de agitação das partículas, a energia cinética. Beleza? E não diminuindo. Por isso que a letra A está errada. B. A dissolução do cloreto de potássio é um processo exotérmico. A gente acabou de ver aqui, ó, que o cloreto de potássio está diminuindo a temperatura. Então é um processo endo. E não exo, ele está absorvendo calor e não liberando calor. Ó, a letra C. A entalpia de dissolução do cloreto de cálcio é maior que zero? Gente, o cloreto de cálcio é exotérmico, então a entalpia é menor que zero. Maior que zero é quando é endo. Tá? Então, ó, tá errado. Resposta letra D. A solubilidade do cloreto de potássio aumenta com o aumento da temperatura. Corretíssimo. Por quê, gente? Ó, vamos lá. O cloreto de potássio é endotérmico e todo sal de dissolução endotérmica, quando você aumenta a temperatura, você facilita a solubilização dele. Por isso que a resposta aqui é a letra D. Show? Viu como é tranquilinho? Simples demais? Sussa? Olha a questão 22. Na 22 tem o seguinte, ó. Ele bota a seguinte pergunta. Analise o gráfico. E ele está na temperatura de 70 graus. Vamos dar uma olhadinha logo bem aqui onde é 70 graus. Tá bem aqui, ó. 70 graus. Vamos lá no gráfico. Vou fazer de vermelho não, deixa eu tirar. Botar outra cor. Vamos aqui no gráfico, ó. 70 graus é bem aqui. Está entre 100 e 80, então é 90 gramas. Nesse ponto aqui, ó. Tá? Significa que em 70 graus Celsius, em 100 gramas de água, ó, que aqui tem 100 gramas de água, dissolve 90 gramas do sal. Mas olha bem aqui a questão.
A questão diz que tem 50 gramas de água que foi resfriado de 70 para 10. Vamos dar uma olhadinha lá na 10. A 10 graus. Ó, 10 graus tá bem aqui, ó. 10. Ó, bem aqui. Vamos subir. Aqui. Tá bem aqui, ó. Exatamente 20 gramas. Show? Olha o que a questão está mencionando. Que tinha uma solução saturada. Se é saturada, é porque está dissolvendo até o limite na temperatura de 70 graus. Show? Aí ele diminuiu para a temperatura de 10 graus. E ele pergunta, quanto vai precipitar e quanto vai permanecer em solução? Simples, olha aqui, ó. 70 graus dissolve 90 gramas em 100 gramas de água. Mas como na questão só tinha 50 gramas, então em 50 gramas de água ficou dissolvido 45 gramas do sal. Tá bom? Eu estou colocando só a metade, gente. No gráfico tem 90, mas lembre-se, 90 para 100 gramas. A questão está usando 50 gramas de água, então nós vamos reduzir a metade, tá? Então eu tinha, no início, 45 gramas do sal dissolvido, tá? Só, pessoal, que em 10 graus só dissolve 20, que na verdade é 10 gramas porque aqui está em 100, tá? Isso daqui, ó, 70 graus. E a 10 graus, 50 gramas de água só vão dissolver 10 gramas do sal. É simples, é só diminuir. 45 menos 10 vai dar 35 gramas de corpo de fundo. Por quê? Deixa eu marcar aqui. Lembre-se, você tinha 45 gramas a 70 graus. Só que a 10 graus só consegue dissolver 10. Mas no início tinha quanto? 45. Então 10 gramas estão dissolvidas e o excesso vai para o corpo de fundo, que é exatamente 35 gramas. Por isso que a resposta fica a letra C. Olha, ó. Por que ficou letra C? Lembre-se que na solução saturada, no início da reação, a gente olhando para o gráfico, tem 45 gramas a 70 graus. Quando diminuímos a temperatura a 10 graus, só dá para dissolver 10. Tá? Se tinha 45 no início e agora só consigo dissolver 10, aquele excesso vira corpo de fundo. Por isso que a resposta é a letra C. 35 gramas de corpo de fundo e 10 gramas de sólido dissolvidos. Show? Viu como é simplesinho demais? Tranquilinho? Agora, esse gráfico também está fácil. Vou até marcar aqui para vocês, ó. Olha aqui, 60 graus. Aqui, ó. E vai até aqui, 200. E aí? Já deixei bonitinho ali para vocês um gráfico. Qual a alternativa correta? Coloca aí o gabarito para mim. Vamos lá, pessoal. Faça essa regrinha de 3, rapidinho.
povo? Como é que fica aqui? Repara no gráfico, olha o que eu marquei. A 60 graus dissolvem 200 gramas, tá ali, ó. Show? Em 100 gramas de água, ó. O gráficozinho bonitinho ali. Então eu sei que em 200 gramas do sal é dissolvido em 100 gramas de água. Mas a questão quer saber o que? Opa! Em 500 gramas de água, eu vou dissolver quanto do sal? X. Repare que aqui, ó, tá multiplicando por quanto? Por 5. Então aqui tá também. Então X vai ficar igual a 1000 gramas do sal. Sulfato de césio. Resposta, letra E. Beleza? Então, ó, resposta aqui é letra E, por quê? Porque 200 gramas de sulfato de césio são dissolvidos em 100 gramas de água. Então, em 500, X. Fica 1000 gramas. Como você pode ver na regra de 3, de um lado está multiplicando por 5, do outro também. Proporçãozinha, rapidinho você responde. Bem simples mesmo, viu? Olha a questão 24. A 24 tem o seguinte. Ele bota o gráfico e diz assim, ó. Um determinado sólido em água, em função do tempo, uma mistura de 30 gramas do sólido e 50 gramas de água. Olha aqui o cuidado, porque no gráfico está quanto? Ó? No gráfico está 100 gramas de água. Mas no enunciado da questão, a nossa solução é 50, então a gente já sabe que é metade. Foi deixado esfriar lentamente, numa temperatura inicial de 80. Olha aqui, ó. Vamos procurar 80 gramas. Tá aqui. 80 graus, desculpa. 80 graus. Vamos marcar bonitinho aqui, ó. Tá dando 70 gramas. Então, em 80 graus Celsius, eu consigo dissolver 70 gramas do sólido em 100 gramas de água. Mas na nossa questão, só tem 50 gramas. Então, em 50 gramas de água, vai dissolver somente a metade. Em vez de 70, vai ser 35 gramas. Ok? Mas está tranquilo, porque ó, na questão adicionou 30 gramas só. Como adicionou só 30 gramas, então está uma solução insaturada, né? A gente dissolveu abaixo do limite. Show? Aí a questão diz assim, se eu começar a resfriar, quando é que vai começar a cristalizar o sólido? Gente, repara, ele vai começar a cristalizar a partir do momento que chegar em 30 graus. Por quê? Porque quando chegar em 30 graus, ou 30 graus não, 30 gramas, quando chegar em 30 gramas, já vai estar saturado. Então qualquer diminuição de temperatura começa a precipitar. Então nós vamos ter que procurar no gráfico quando é que vai alcançar 30 gramas, tá bom? Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês um gráfico. Bem aqui nesse ponto é 70 graus Celsius, ó. Tá? A 70 graus, olha o que é que acontece. A 70 graus você consegue dissolver 60 gramas em 100 gramas de água. Opa! Então, em 50 gramas de água, vai dissolver a metade, que é 30, que é exatamente o tanto que a gente tem aqui, ó, no início da solução. Isso na temperatura de 70 graus. Então, a resposta é, a partir de 70 graus, vai começar a cristalizar. Qualquer temperatura abaixo de 70, porque quando você chegar em 70, a solução já vai estar saturada. Baixou um pouquinho, ela começa a precipitar. Começa a formar o corpo de fundo. Então, quando chegar em 70 graus e você for diminuindo, vai começar a aparecer o precipitado, o corpo de fundo deste sal. Show? Viu como é tranquilinho? Só uma análise gráfica. Pessoal, esse tipo de questão de solubilidade tem que estar atento em gráficos. Se você está com uma certa dificuldade em gráficos, vamos dar uma treinada, viu? Ó, repara que esse gráfico aqui, ó, a curva está subindo.
Se a curva está subindo, está ascendente, é uma solução endotérmica, um processo de dissolução. Endo absorve calor. O endo, a tendência é o quê? Quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, tá? Não esqueçam desse detalhe, belezeira? Anotaram esses pontos? Tudo sussa, tudo tranquilo? Então, gente, ó, o tempo da nossa segunda aula que está encerrando. Agora a gente tem um intervalozinho, 15 minutinhos para descansar um pouquinho. E vamos voltar no próximo horário. Aqui vai ser o quê? Maioli? Agora o que é? Ah, vou voltar com matemática. Beleza, pessoal? Então, ó, um abraço. Fui. Tchau.